te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me como a sombra das tuas asas. Salmo 17, versos 6 ao verso 8. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Estamos felizes e agradecidos a Deus pela proteção dele no decorrer da noite. Queremos pedir ao Senhor que no decorrer desse dia esteja ao nosso lado, conduzindo a nossa vida, a nossa caminhada. Nós queremos a cada dia sermos renovados pelo Senhor através da sua palavra. Nós queremos que a nossa vida exemplifique o que o Senhor Jesus Cristo um dia deixou para nós, para que nós possamos seguir na palavra do Senhor. Como diz o salmista Davi, Salmo 17, versos 6 ao verso 8, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Esta é a nossa maior garantia e certeza. Nós invocamos ao Senhor porque Ele nos dá ouvido. Ele atende a nossa petição. Ele é benevolente para cada um de nós. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. É o que Ele tem feito por cada um de nós. Tenho certeza que cada um de nós, em particular, temos um reconhecimento da bondade, da benevolência de Deus para com a nossa vida. Guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Nós queremos ser amparados, protegidos, ser conduzidos pelo nosso Senhor. Queremos que essas palavras nos guiem no decorrer desse dia. Nós temos estudado o livro de Hebreus e nessa manhã nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6, o verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Como nós podemos observar, o livro de Hebreus, ele quando encerra um capítulo, no capítulo seguinte, ele dá continuidade nas ideias que foram estudadas no dia anterior. Ontem nós vimos o livro de Hebreus falando, o capítulo 5 falando de imaturidade. Mas agora no capítulo 6, nós já encontramos aqui o capítulo 6 falando de um progresso espiritual, de crescimento espiritual. E o autor começa aqui nesse momento tratando de alguns temas que ele entende que são essenciais para a vida de todo cristão, e em especial para a nação de Israel e para os dias em que nós estamos vivendo. E ele então começa a tratar de tópicos, de temas que ele entende que cada um de nós precisamos fundamentar a nossa vida para que possamos receber a salvação em Jesus Cristo. O primeiro deles, ele fala sobre o arrependimento de obras mortas, como nós encontramos no capítulo 6, o verso 1. O autor enfatiza a ideia de que o verdadeiro arrependimento é resultado de uma ligação com a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós estamos ligados ao Senhor, quando nós olhamos para Cristo e vemos Ele como sendo o centro da nossa caminhada, nós nos arrependemos dos nossos pecados e essa é uma obra do Espírito Santo que efetua na nossa vida, mas o nosso primeiro sentimento e entendimento é que nós magoamos o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós ferimos o nosso relacionamento com Ele. Não há uma preocupação com as consequências do erro, mas há uma preocupação primária com a pessoa de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro arrependimento que produz obras vivas, não obras mortas. É a fé em Cristo que produz o verdadeiro, genuíno arrependimento, tanto dos pecados quanto a tentativa humana de exercer uma justiça própria. É necessário possuir fé em Deus. Como afirmou o próprio autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar ao Senhor. O ensino de batismo. Essa palavra está nos mostrando, com respeito ao ensino de batismo, que é essencial para a vida de todo cristão.
todo aquele que um dia deseja se encontrar com Jesus Cristo é necessário passar pelo santo batismo. Nós sabemos que o batismo não nos salva, mas é uma recomendação bíblica. Se Jesus Cristo mesmo um dia foi batizado, é necessário nós entendermos que o batismo é necessário para a vida de todo cristão, para que esteja em harmonia com a vontade de Deus para com cada um de nós. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, um dia se voltou para Nicodemos, como está lá no livro de São João, capítulo 3, o verso 5, onde ele diz: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo na água é também o batismo do Espírito Santo essencial para a vida de todo cristão. A imposição de mãos são cerimônias que acontecem no momento do batismo e na ordenação de líderes para que possam exercer as suas funções. E nós sabemos que, através da imposição de mãos, nós estamos clamando a Deus. Aqueles que possuem o direito para levantar as suas mãos, eles estão clamando a Deus para que possam receber o Espírito Santo e viver uma vida plena. É uma prova clara que nos dias atuais, Deus, através do Espírito Santo, Ele quer conduzir os seus líderes e conduzir a sua igreja. Quando alguém recebe a imposição de mãos, essa pessoa foi reconhecida diante da comunidade que ela está apta para poder liderar. Se está apta para poder então liderar, essa pessoa é separada para que ela possa receber o Espírito Santo e ser conduzida pelo Espírito a liderar o povo de Deus aqui nessa terra. A ressurreição dos mortos, esta é a nossa maior certeza e garantia que a palavra de Deus nos assegura. Jesus Cristo um dia perdeu a sua vida, foi sepultado, mas ressurgiu. Se nós cremos que Jesus Cristo ressurgiu, não tenha dúvida de que um dia também Ele tem o poder da vida, o dom da vida, e um dia, quando voltar aqui a essa terra, Ele vai convidar todas as pessoas que um dia fecharam os seus olhos para essa vida, creram na pessoa dele, mais uma vez voltarão a viver e estarão com o Senhor para todo sempre. A Bíblia mesmo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 38. O juízo eterno. Em toda a Bíblia nós encontramos provas claras de que todos nós nos depararemos diante do trono de Deus. Cada um de nós nessa terra precisamos viver uma vida reconhecendo que os olhos do Senhor estão sobre essa terra, sobre os justos e os injustos. Portanto, Ele trará à tona, a claro, todas as obras. E é necessário que todo filho entenda que todos nós um dia nos depararemos diante desse tribunal. E diante do nosso juiz supremo, nós iremos receber a sentença da vida eterna ou da destruição eterna. Como diz o verso 10, capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. É uma prova e é uma verdade incontestável que nós encontramos na Bíblia, o juízo de Deus sobre todas as pessoas. O autor do livro de Hebreus, ele não estava dizendo em momento algum que essas verdades deveriam ser esquecidas. Pelo contrário, ele estava ressaltando a importância de vivermos essas verdades. O que ele estava colocando em questão era que não haveria necessidade de haver discussões de temas que não fossem construtivos para a vida espiritual. Pessoas imaturas buscariam temas que não daria ênfase no crescimento em Cristo, mas cristãos maduros em Cristo não viveriam em discussões com temas que não trariam benefício para a vida cristã, mas viver uma vida madura em Cristo é viver de fato em harmonia com essas verdades, porque este é o desejo de Deus para cada um de nós. Todo construtor, ao construir uma casa, ele busca primeiramente alicerçar as bases. Há uma preocupação em fundamentar a casa, a estrutura da casa, num solo
onde tem a base para que a parte superior tenha consistência. E é isso que o autor está fazendo aqui com os seus leitores, levando cada pessoa a entender que há uma base sólida, e ele já apresentou aqui nesse capítulo, e é necessário então construir a nossa vida em cima dessas bases. A queda espiritual na vida de muitas pessoas, como também ele trata da nação de Israel, se deu pelo fato deles não seguirem essas verdades. Se eles tivessem seguido essas verdades, consequentemente, eles teriam permanecidos na promessa e recebido a bênção de Deus. Toda aquela geração que perdeu a sua vida no deserto, ela teria entrado na Canaã terrestre. Mas foi o fato de não se fundamentarem nas verdades divinas, eles acabaram ficando no deserto, como menciona o verso 6. E caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. É necessário, nos momentos em que nós vivemos, fundamentarmos a nossa caminhada nas verdades que estão contidas na palavra do Senhor. O contato amigo diário com a Bíblia, com a palavra de Deus, como está mencionado lá no verso 5, nos santifica em toda a verdade, como está no livro de João, capítulo 17, verso 17. E nos livra de nos permanecermos envolvidos com os pecados desse mundo, como está no Salmo 119, verso 9. Ainda que o autor do livro de Hebreus, por algum momento, ele tenha usado argumentos duros para com a nação de Israel, o objetivo dele é que cada um de nós possamos ser conduzidos pelo poder do Espírito Santo. É ter uma mente sensível para entendermos Deus falando conosco. É ter a sensibilidade de permitir que, através da palavra de Deus, o Espírito Santo, nos dias em que nós nos encontramos, ele está a conduzir o remanescente de Deus para que possa se encontrar com o seu Salvador e receber a salvação em Jesus Cristo. Para que nós não nos tornemos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa, como está escrito no verso 12. Mas se porventura alguém nessa manhã, nessa caminhada rumo a Canaã celestial, possui algumas dificuldades, algumas questões difíceis que ainda não foram resolvidas, eu queria convidar você a descansar nos braços do nosso supremo sumo sacerdote, o nosso Salvador Jesus Cristo. O livro de João fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, ele pode interceder por cada um de nós. Se porventura nessa manhã falo para alguém que reconhece que possui alguma debilidade na vida, alguma fraqueza que ainda não foi vencida, você pode buscar a Jesus Cristo. Há solução para a tua vida, há saída para os nossos pecados. Jesus Cristo hoje intercede por cada um de nós. Ele esteve aqui nessa terra, viveu e sentiu na pele o que nós sentimos. Embora não tenha se envolvido no pecado, ele se compadece de cada um de nós. O que nós temos que fazer nessa manhã é nos voltarmos para ele com humildade, é abrirmos o nosso coração, é buscarmos de fato, através do Espírito Santo, vivermos uma vida de arrependimento, é pedirmos a Deus que ele nos molde, que ele nos transforme, que ele nos dê uma nova chance. E tenha certeza, quando um dia os livros se abrir, nós ouviremos do nosso próprio Pai, dos lábios dele, o nosso nome ser mencionado, para que nós possamos viver com ele e estar com ele para todo sempre. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos nessa manhã, guia a nossa vida, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que ele tenha misericórdia de você, e sobre nós nessa manhã ele levante a sua face e nos conceda a sua paz, em nome de Jesus.